Estamos de volta com Valores do Esporte Especial Copa do Mundo e agora eu vou conversar com Bruno Bedo, que é professor da USP, doutor em Educação Física. Tudo bem, Bruno? Fala, Magali, tudo bem? Imagina, o prazer é tudo meu. É legal falar quando. É gostoso falar do que a gente gosta, né? Então, falar sobre esporte, sobre ciência, tecnologia, o prazer é meu. Então, um bate-papo saudável, tenho certeza disso. Bruno, para começar, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente como funciona esse mundo das apostas esportivas. Esse é um mercado gigante, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre apostas esportivas. É um mercado crescente, a gente pode dividir o mercado de apostas em diferentes áreas, né? Hoje, se você for nos grandes sites de apostas, é importante salientar que as apostas em si, né, eles ainda não é regulamentado no Brasil. Então, quando a gente tem alguns sites de apostas que você realmente ganha dinheiro com o jogo, com um atleta fazendo gol ou não, com o número de escanteios, essas coisas que a gente vê, frequentemente esses sites não são hospedados no Brasil. Então, é importante salientar isso, que há um processo de regularização, mas ainda não regularizado 100% no Brasil. Então, o mercado de apostas é gigantesco. A gente tem desde apostas em esportes, por exemplo, são aqueles esportes eletrônicos, uma febre nos jovens, até mesmo no futebol, em outras modalidades. Então, quando você aposta, você está apostando contra a banca, né? Contra o site que está lá oferecendo as possibilidades de aposta. Então, e se você aposta, muitas vezes o site ele não vai perder dinheiro. Então, muitas vezes uma grande maioria das vezes você acaba perdendo dinheiro, sim. Mas é isso, é assim que funciona basicamente o mercado de apostas, é um mercado crescente. Como eu disse, existe um processo possível de regularização um dia aqui no Brasil, mas ainda não é. E devido a isso, e a facilidade, né, de dinheiro rápido, de cashback rápido para você, então, pô, muitas vezes pagando 3, 4, 5 vezes do valor apostado, existe sim um a vontade, né, a gula do usuário de ter um dinheiro rápido no seu retorno para você. Há diferença entre as apostas que acontecem aqui no Brasil, dos campeonatos do Brasil, com a Copa do Mundo, em relação a investimento, retorno ou tipo de aposta? É importante destacar que a gente tem duas coisas que são completamente diferentes, né? Então, quando a gente pensa aí, por exemplo, em Fantasy Games eu estou falando do Cartola FC, por exemplo, do Cartola Express e alguns outros que existem por aí, o da Premier League, que é o maior Fantasy Games do mundo, ultrapassou o Cartola esse ano, até o Cartola até esse ano era gente. Então a gente tem os fantasy games que não são jogos de aposta, de azar, sim você está simulando o que pode acontecer no jogo com base nos scouts, com base no desempenho dos atletas das equipes, você tem uma pontuação. Por outro lado, a gente tem a aposta em si mesmo, onde você coloca um dinheiro, então eu estou apostando R$ 10, US$ 10, €10, que o Neymar vai fazer um gol no primeiro tempo, ou que o Brasil vai ganhar no primeiro jogo, amanhã, enfim. Então, e com base nisso, você tem as odds, né? Ou seja, quanto que a banca está pagando, né? A casa está pagando 3 vezes o valor apostado para voltar para mim. Dependendo do site que você utiliza para postar, dependendo do local que você utiliza para postar, existem possibilidades diferentes. Alguns campeonatos, por exemplo, têm escanteios, outros não têm escanteios, alguns têm cartões, outros não têm cartão. Então depende muito de plataforma para plataforma. Agora, vamos pensar aqui na Copa do Mundo, né? Em menos de 2 meses a gente está tendo a Copa do Mundo começando, a gente olha diferentes possibilidades, diferentes sites vão estar oferecendo meios para postar. Alguns terão alguns scouts, eu acho que todos eles terão seus scouts padrões, como por exemplo, quem vai ganhar o primeiro tempo, quem vai ganhar o segundo, mais escanteios, mais cartões, mais faltas e por aí vai. Enquanto outros têm algumas particularidades. Então você muitas vezes pode combinar resultados, pô, Neymar vai fazer um gol, Brasil vai ganhar e Brasil vai ter mais escanteios ainda. Então esse tipo de combinação varia muito de plataforma para plataforma.
Em relação aos clubes e atletas, eles têm participação nisso ou não? Só fica entre as empresas e os apostadores? Espera-se que não, né? Eu acho que esse é o objetivo do esporte. Espera-se que não. No ideal, não, tá? As empresas de apostas são independentes dos clubes e legalmente os clubes devem ser, uma vez que você não pode ter nenhuma influência externa ao campo, principalmente de modo legal com uma aposta para influenciar no apostador. Contudo, nós já tivemos histórias, então, isso já saiu em matérias do Fantástico, em grandes jornais, de manipulação de jogos. Isso aconteceu muito já no campeonato inglês, algumas vezes, aqui no brasileiro eu digo Série C e D, alguns campeonatos estaduais. Eu não tenho certeza se foi Série C e D, tá? Posso estar cometendo algum equívoco, mas eu sei que aqui no Brasil também já aconteceu em alguns estaduais, provavelmente. Então, é muito difícil falar, pô, não existe, porque homens são passíveis de erros e erros desse modo, onde envolve muito dinheiro, somente em times pequenos, onde a remuneração não é alta. Então, isso pode sim afetar. Pode haver essa influência, né? Mas no caso, não existe, né? Pensando na Copa do Mundo, por exemplo, não vai haver, porque acho que todos os times que lá estão em busca do título. Espero que o Brasil saia com o Hexa, mas não há essa influência assim das casas de aposta, não acredito que não. Você acredita que em algum momento esses jogos vão ser proibidos aqui no Brasil? É proibido, né? Pensar assim que algumas como que eu posso explicar? O Fantasy Game não é um jogo de azar, vamos pensar por aí, né? O Cartola, por exemplo, e outros jogos, outros Fantasy Games que existem, eles são classificados como jogos de estratégia, inclusive comprovados cientificamente. Se você tem uma estratégia de jogo, você tem você ganha, digamos assim, tá? E além disso, os fantasy games, pelo menos os legalizados dentro do Brasil, como é o caso do Cartola, eles não remuneram você em dinheiro. Então você tem premiações em prêmios, então não é um jogo de azar. Agora, quando a gente vai para as apostas, tá? Pensando nas apostas, eu acho assim que existe um processo de regularização dentro do Brasil para jogos de azar. Hoje, as empresas, muitas que aqui estão, elas estão hospedadas em outros locais e não no Brasil. Então, devido a isso, exige a sua usabilidade aqui no Brasil, são liberadas, mas alguns países já são proibidas. Mas é importante salientar que elas não são hospedadas no Brasil muitas vezes, tá? Eu não tenho a compreensão de todas, não sou um expert em apostas esportivas, não estudei a fundo isso, mas eu tenho a compreensão que muitas delas não agem de modo legal, porque não são legais onde elas estão hospedadas, mas se estivessem hospedadas no Brasil não seriam legais. Como que é este mercado fora do Brasil? Ele também está em crescimento? É no mesmo formato, inclusive você aqui do Brasil, utilizando os tradicionais sites de aposta, né? Você pode apostar em diferentes campeonatos. Você pode apostar em corrida de cachorro, pode apostar em qualquer outro esporte que a plataforma ofereça para você, por exemplo. Então, hoje, um dos campeonatos que mais move apostas é o campeonato inglês, por exemplo, a Champions League, o campeonato europeu também move muito dinheiro de apostas, porque são campeonatos com grande visibilidade de público. Então, se a gente pensar no meio de apostas, é igual para todo mundo usar a mesma. Eu aqui, eu estou no outro país que tem acesso à mesma plataforma, a gente consegue fazer a mesma aposta nas suas respectivas moedas, é claro. Agora, quando a gente pensa em fantasy games, a gente começa a olhar com características diferentes. O Cartola é diferente do Fantasy Games da Premier League, por exemplo. Tem alguns scouts diferentes, algumas características diferentes, que aí são independentes, né, da modalidade em si, sim, e mais dependentes de como a empresa que organiza o Fantasy Game estruturou o jogo para ser mais atrativo de acordo com seus objetivos. Muito obrigada, Bruno, pela sua participação, por compartilhar aqui com a gente um pouco do seu conhecimento, que é muito grande. Foi muito bacana e é um mercado agora que vai, né? Acho que difícil não ter mais. Mesmo se proibir, o pessoal vai dar um jeitinho de continuar apostando. Então foi bem bacana. Muito obrigada mesmo.
Imagina, Magali, é um prazer, é tudo meu. Repito, né, eu não sou expert em apostas, eu sou expert em ciência de dados aplicado ao esporte, em análise de desempenho de atletas e trabalho um pouco com esse meio, sim, né, de fantasy games, mas há muita coisa para a gente estudar ainda, de meios, de como explorar isso e principalmente como explorar de modo regular, de modo legal. Acho que isso é muito importante de destacar. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.